Bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, nós te pedimos agora que as bênçãos do Salmos 23, as 12 bênçãos que eu identifiquei, que são promessas, que são profecias, para aqueles que são orientados e dirigidos pela Tua voz, pela voz do bom pastor, que essas 12 bênçãos sejam liberadas sobre essa casa. As 12 bênçãos sejam liberadas sobre cada pessoa que está aqui nesse propósito, que haja muita provisão, que haja descanso, que haja pastos verdes, que haja águas tranquilas. Todas as 12 bênçãos nós profetizamos sobre a vida dessa pessoa, sobre o caminho dela, e declaramos vida de Deus. Vida de Deus, vida de Deus entrando no trabalho, vida de Deus entrando no casamento, vida de Deus entrando nos filhos, vida de Deus entrando na saúde, vida de Deus tirando de problemas e situações adversas. Oramos para que toda perturbação nessa casa, toda opressão nesse lar, até mesmo, Pai, sonhos ruins, pesadelos, opressões malignas, medo, insegurança, desejo de ir embora, desejo de largar a casa, ou largar o trabalho, ou largar o propósito de Deus, que todo ataque do inferno contra essa pessoa, contra a sua casa, caia por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. O Senhor que dá vitória, o Senhor que intervém, o Senhor que muda a história, eu quero declarar que é Ele que está conduzindo essa vida. Nós nos rendemos a Jesus Cristo nesse dia, nos rendemos à direção do Espírito Santo, à orientação do nosso bom pastor Jesus, para que Ele nos dê orientações sobrenaturais. Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber mais o Senhor, abrimos nosso coração para receber vitória, para receber paz, para receber alegria. Senhor, tira a ansiedade dessa casa, tira as preocupações de cima dessa pessoa. Tudo está no controle do nosso Deus. Declaramos que tudo está nas mãos de Jesus. Todo problema que está sendo colocado aqui nos comentários, todo problema, toda adversidade, todo clamor dos teus filhos, toda lágrima derramada, Pai, nós apresentamos no altar agora e pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção. Senhor, nós cancelamos todo tipo de seta maligna contra essa casa, todo tipo de ataque espiritual do inimigo para enfraquecer, para desanimar, para deprimir, e damos uma ordem em o nome de Jesus Cristo, que todo ataque espiritual contra essa casa, todo ataque espiritual contra essa família, caia por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, a tua palavra diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por isso usamos esse poder, essa autoridade agora, para desfazer a obra das trevas, para desfazer a maldade, para desfazer o engano, para desfazer os atrasos, até mesmo, Pai, todo tipo de atraso que tenha acontecido na vida dessa pessoa, atraso em documentos, atraso na finalização de negócios, atraso na finalização de obra, atraso na finalização de processo, atraso na finalização de negócios. Senhor, nós oramos agora por um destravar, oramos agora por um destravar, oramos agora para um romper, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com o teu poder na vida dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Olha só, o Senhor me mostrou ataques espirituais para trazer interrupções em negócios, interrupções em obras, coisas dando errado para você perder tempo, coisas dando errado para que prazos extrapolem.
Eu quero declarar em nome de Jesus que todo esse espírito de confusão, de atraso, de miséria, todo tipo de ataque contra a tua vida, contra a tua família, seja você quem for que entrou aqui nessa oração, que tem tido prejuízos por coisas que estão dando errado, por máquina que está quebrando, por coisas que não está dando certo, seja você quem for que entrou aqui nessa oração hoje, eu quero declarar que cai por terra hoje na tua vida esse espírito de atraso, esse espírito de confusão, esses atrapalhos aí que está acontecendo na tua empresa, na tua obra, na tua entrega, seja lá no que for, em o nome de Jesus, cai por terra agora esse atrapalho, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que tem acontecido, você tem que orar por isso. Escuta isso, porque foi uma palavra que Deus me deu agora no início dessa oração. Tem coisas que é ataque. Às vezes a gente acha que é demora, que é normal, que são coisas que acontecem e não é. É máquina que quebra, é funcionário que fica doente, que se machuca, é atraso no cronograma daquilo que você tinha estabelecido. Esses atrasos aí estão fazendo você perder dinheiro, esses atrasos estão fazendo as coisas irem para trás na sua vida. Eu quero declarar por terra agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi levantado contra a tua vida para trazer atraso, para trazer atrapalho, para impedir a finalização, seja de projeto, seja de sonho, seja de negócio, seja de qualquer outra coisa. No nome de Jesus eu libero essa palavra, que caia por terra agora todo atraso, caia por terra toda confusão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Eu tenho uma palavra para a Silvia, que está aí me escutando, e o Senhor manda dizer para ti, Silvia, o Senhor é Deus que traz refrigério sobre a tua vida, é Deus que traz refrigério, é Deus que traz um renovo sobre ti, é Deus que traz algo que vai trazer uma sensação de tranquilidade para você. Por isso, pode descansar teu coração, porque o suprimento vai chegar, um milagre vai acontecer na tua vida, e que toda inveja contra ti, contra a tua família, contra o que Deus tem feito na tua vida, caia por terra em nome de Jesus. Amém? O Senhor também me deu uma palavra. Eu tenho uma palavra sobre uma pessoa que está aí me ouvindo, o nome é Nilza. Nilza, o Senhor me mostrou muitos atrapalhos se levantando contra ti, muitos atrapalhos se levantando contra a tua casa, coisas, para desanimar, para deprimir, mas o Senhor está intervindo aí, inclusive nessa sua perna, o Senhor está curando, está restaurando agora, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor coloque a mão sobre a tua vida. Também libera uma palavra sobre a Fátima. Fátima, o Senhor está abençoando teus filhos. Você ora muito pelos teus filhos, o Senhor está cuidando deles, o Senhor está cuidando das tuas noras, o Senhor está cuidando de todas as coisas, o Senhor está cuidando de todas as coisas, inclusive está cuidando do teu genro. Você tem dois filhos homens e uma filha mulher. Deus está intervindo aí na tua casa, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos declarar o Salmos 23 agora. Estamos hoje no segundo dia do nosso propósito. Inclusive, se você perdeu ontem, assista a oração de ontem. São 10 dias que nós vamos estar clamando aqui, profetizando 12 bênçãos dos Salmos 23 sobre a tua vida. Amém? Não quebre esse propósito. Eu quero pedir a quem está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aí nesse vídeo. Amém? Deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora e compartilhe com pelo menos uma pessoa. Compartilhe com pelo menos uma. E se puder compartilhar com 10, com 100, com 1000, faça isso. Além de ser bênção para a tua vida, vai ser bênção para a vida de outros. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo, absolutamente tudo. Você sabe que eu tenho muita gratidão por quem semeou a palavra na minha vida e na minha família. Mas o que eu faço hoje é também semear. Não para, a semeadura não pode parar em nós. Nós devemos continuar semeando na vida das pessoas. Amém? Salmos 23, do verso 1 em diante, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas,
refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias. Glória a Deus por essa palavra. Diga assim comigo: eu recebo as 12 bênçãos dos Salmos 23 na minha vida e na minha família. Declare aí com a sua boca, em nome de Jesus. Eu quero agora compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E o nome dessa palavra é orientação sobrenatural. Amém? Eu acredito que uma orientação do céu, uma orientação divina, pode mudar completamente o rumo das coisas na nossa vida. Foi o que aconteceu comigo. Uma orientação sobrenatural mudou os rumos da minha vida. Êxodo capítulo 17, verso 6 diz assim: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Tu ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. O que estava acontecendo aqui? O Senhor havia tirado o povo do Egito com um braço forte, e a Bíblia diz que o Senhor os conduziu pelo caminho do deserto até a terra prometida. No começo estava tudo indo às mil maravilhas. O Senhor abriu o Mar Vermelho, o exército do faraó afundou quando as águas se fecharam. O povo fez uma festa quando saiu do outro lado. Miriam pegou o pandeiro e começou a tocar. As mulheres também começaram a profetizar, a dançar, a cantar, a louvar o Senhor. Foi uma festa. E eles começaram então a sua caminhada pelo deserto. Só que chegou um momento onde acabou a água que eles haviam trazido. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Voltou aí a transmissão? Glória a Deus. Acho que agora voltou, né? A água que eles haviam trazido do Egito, essa água aí acabou. Acabou a água. E quando acabou a água, eles começaram a reclamar. Eles começaram a reclamar e começaram a perturbar a vida de Moisés, dizendo: Moisés, tu nos tirou do Egito e agora nós vamos morrer aqui. Eu até entendo, gente, porque a mãe que tem criança, né, o marido vendo a esposa, os filhos com a boca seca, né, os lábios rachando, tudo isso acontecendo. No entanto, eles deviam saber que o mesmo Deus que os tirou do Egito era o mesmo Deus que estava com eles ali. Então eles chegaram num lugar chamado Horebe. E o Senhor disse uma coisa aqui interessante: eis que eu estarei ali diante sobre a rocha em Horebe. Tu ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés fez. A água saiu da rocha. A orientação que Deus deu foi uma orientação certeira, foi uma orientação sobrenatural. Então a água começou a jorrar. E todos beberam. Todo Israel bebeu. E foi algo maravilhoso, foi algo incrível que aconteceu, foi um testemunho. Todo mundo pôde beber, todo mundo pôde reservar água por causa da ação de Deus. Uma orientação sobrenatural mudou o curso. Uma orientação sobrenatural trouxe um testemunho. Uma orientação sobrenatural fez com que água saísse da rocha. Você tem que entender o poder de uma orientação sobrenatural. Uma orientação sobrenatural, ela pode mudar completamente os rumos da sua vida. Você sabe que o que eu estou aprendendo, né? Eu já tenho aí mais de 20 anos de fé, mas eu estou aprendendo algumas coisas novas.
nos últimos anos. E eu tenho aprendido uma coisa, que quando Deus nos orienta para uma coisa, independe do momento, independe da circunstância, independe até mesmo de como as coisas estão. Se você está debaixo de uma orientação divina, você é a pessoa mais segurada da face da terra. Sabe quando você contrata um seguro para o seu carro ou um seguro para a sua casa? Bom, o seguro é um seguro total. Se há perda do carro, se rouba o seu carro ou se dá algum problema na casa, seja lá o que for, o seguro cobre. Bem, se você está debaixo de uma orientação divina, você está segurado, totalmente segurado. Você pode descansar. Você pode descansar que você está segurado. Eu tenho aprendido uma coisa, que estar debaixo da orientação sobrenatural de Deus é a melhor coisa para a nossa vida. É a melhor coisa. Não tem caminho melhor. E eu aprendo algumas coisas aqui nessa palavra. Deus não trouxe eles até ali, aquele lugar de Horebe, para abandoná-los. Da mesma maneira, Deus não te trouxe até aqui aonde você está para te abandonar agora. Tem gente que pensa que Deus começa a caminhada com eles e depois os abandona. Não. A Bíblia diz que o Senhor estava ali, junto à pedra em Horebe. Ou seja, Deus estava ali. Deus estava ali. Quando o povo bebeu da água, o Senhor estava ali. Quando o povo clamou, o Senhor estava ali. Quando o milagre aconteceu, Deus estava ali. Quando você está debaixo de uma orientação divina, Deus está aí. Estar debaixo de uma orientação é também contar com a presença constante de Deus. Ou seja, que outro seguro que faz isso? Que outro seguro que conta, com a presença daquele que segura? Que tremendo isso! O próprio Deus que segura, aleluia, o próprio Deus que segura, Ele está ali, glória a Deus, o próprio Deus, o próprio que segura está ali. Ou seja, eu posso ter certeza de uma coisa: Deus está aqui. Deus está aqui. Então, se eu estou debaixo de uma orientação de Deus, eu posso contar com a presença desse Deus também. Você pode estar no deserto, sem recurso, sem resposta, sem saída. Se vire para Deus porque Ele está aí. Olha o que Deus está falando. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Porque o povo estava lá, estava sem água, tá? O povo estava no deserto, eles não tinham para onde correr, o povo não tinha para onde correr, mas quem é que estava lá com eles? Deus. A quem que eles recorreram? Moisés. Moisés, então, recebeu a orientação divina, só que eles poderiam recorrer ao próprio Deus. Eles poderiam clamar ao próprio Deus. Eles não precisariam ir a Moisés. Eles poderiam clamar e Deus os ouviria. Por quê? Porque Deus estava lá. Deus estava lá. Você tem que entender isso. Se você está debaixo de uma orientação divina, eles estavam debaixo de uma orientação divina. Eles saíram do Egito. Eles estavam sendo conduzidos no deserto. Então eles não deveriam temer nada. Eles não deveriam se preocupar com nada, porque Deus estava lá. Deus manda te dizer uma coisa: eu não te tirei do Egito para deixar você morrer no caminho. Deus não te tirou desse mundão. Você que se converteu, que aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você que está se entregando para Jesus aí, eu quero dizer uma coisa: Deus não te tirou desse mundo, Deus não te tirou do pecado para deixar você morrer na praia, para deixar você morrer no deserto, para deixar você morrer no meio do caminho. Não. Deus te tirou de toda essa loucura que é o sistema do mundo que nós vivemos, para você viver algo novo. Você pode buscar uma orientação divina. Há uma orientação. Olha só o que eu vim trazer para vocês aqui hoje. Escute muito bem isso. Eu vim trazer essa resposta para você. Guarde essa palavra. Essa é uma palavra profética para a tua vida. É uma palavra profética para a tua vida. Olha o que Deus está dizendo para você. Há uma orientação divina já para você.
Deus tem uma direção para a tua vida. Deus tem uma orientação sobrenatural para a tua vida. Ele tem uma solução para o teu problema. Ele tem uma resposta para a tua casa. Ele tem uma provisão para a tua empresa. Ele tem uma orientação para a tua família. Deus tem algo para você. Deus tem algo, porque Ele está aí com você. Glória a Deus por essa palavra, em nome de Jesus. E se você buscar, você vai encontrar essa orientação. Deus permite o deserto para revelar a sua provisão. O povo estava com sede, estava sem água, estava sem esperança. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio 8: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar e te sustentar com o maná. O deserto não é abandono. O deserto é treinamento, é lugar para você aprender que Deus, duas coisas nós temos que aprender no deserto. Primeiro, Deus está conosco. Amém? Para com esse pensamento que Deus não está lutando por você, que Deus só fica observando as injustiças que acontecem contra você. Deus está vendo quem vira a cara para ti. Deus está vendo quem te ignora. Deus está vendo quem te persegue. Deus está vendo a maldade das pessoas contra você. Deus está vendo aquele que trama contra você, aquele que quer te prejudicar, aquele que te ameaça. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Mas tem uma segunda coisa que acontece aí. Existe uma orientação para você. Existe uma orientação. Nós temos acesso a um Deus que nos orienta. Nós temos acesso a um Deus que nos guia. Nós temos acesso a um Deus que fala conosco. Nós temos acesso a um Deus que não nos deixa perdidos, que não nos deixa sem solução aqui nesse mundo. Nós temos acesso a esse sobrenatural. Glória a Deus. E eu quero encerrar essa palavra. Quando você caminha sob a orientação divina, você vai ver um Deus desafiando a lógica, desafiando as probabilidades. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Se você está numa direção de Deus, Deus vai desafiar a lógica aí na tua vida. Deus vai desafiar as probabilidades. Eu quero liberar uma palavra. Eu tenho sentido muito isso no meu coração, de liberar uma palavra sobre quem está em tratamento, qualquer tipo de tratamento, seja um tratamento para engravidar, seja um tratamento para câncer, seja um tratamento para tireoide, seja um tratamento para alergia, seja o que for de tratamento. Eu quero liberar uma palavra, uma orientação divina aí sobre ti. E a orientação divina é: o Deus que cura está aí. E se você crê em Jesus Cristo, Ele tem o poder de dobrar essa doença. Ele tem o poder de dobrar essa infecção. Ele tem o poder de dobrar essa coisa que luta contra o teu corpo físico, que luta contra os glóbulos brancos, contra as plaquetas. Em nome de Jesus, eu quero declarar saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus, porque Ele está aí. Você crê nessa palavra? Eu creio. Ele reverte situações, Ele desafia a lógica, Ele desafia, em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Se tem alguém que está doente aí na tua casa, Deus está visitando. Deus está visitando uma família agora de sobrenome Queiroz. Uma família aí de sobrenome Queiroz. E eu quero liberar uma palavra sobre essa família de sobrenome Queiroz. O Deus que desafia as probabilidades, o Deus que desafia a lógica, está visitando vocês. Seja qual for o problema, nosso Deus está sustentando. Nosso Deus está quebrando a operação do inimigo e está fazendo algo novo aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários: o Deus que desafia a lógica está me visitando. Glória a Deus por essa palavra. Eu quero orar por você agora. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Às 7 horas da manhã hoje, preste atenção, 7 horas da manhã, eu vou começar um novo módulo dentro da academia aqui no Global. E eu vou dar uma exclusividade para os alunos hoje pela manhã. Você que é meu aluno na academia aqui no Global, nós vamos tirar alguns minutos no final, onde eu vou dar a orientação, tá ao vivo, vou dar a orientação ao vivo para os meus alunos na academia aqui no Global. Se você quer participar desse módulo onde nós vamos entrar nos sonhos proféticos, certo? Vá até o site www.vinicius7.com.br e se torne nosso aluno na academia aqui no Global. Segunda coisa muito importante, eu estarei na Get Church nesse domingo às 10 horas da manhã em Curitiba. Procure a igreja lá.
já reserva o teu lugar com a igreja, porque esse domingo às 10 da manhã estarei em Curitiba ministrando. É o meu tour abençoando as igrejas, certo? Estou indo pelos meus próprios recursos. Uma vez por mês eu vou visitar uma capital do Brasil, certo? Uma vez por mês eu vou visitar uma capital do Brasil. Estamos indo, tudo pago por nós mesmos, passagem de avião, hotel, tudo pago por nós, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Não queremos, que a igreja tire R$1 do bolso, é para abençoar as igrejas, é para abençoar. Eu vou cruzar, o próximo lugar que eu vou ir, depois de Curitiba, é Palmas, no Tocantins. Eu vou ir para Palmas, no Tocantins, no próximo mês. Já alugamos lá um hotel, tá? Onde vamos fazer uma reunião para quem quiser ir, vai ser uma bênção. Logo a gente vai trazer informações sobre isso. Vamos orar agora? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Também uma palavra, gratidão a todos os meus parceiros, porque juntos nós temos levado a palavra a milhares de pessoas. Amém? Através da televisão. Vocês fazem parte dessa obra. Gratidão pela vida de vocês, ok? Gratidão também por quem usa o Superchat aqui, que apoia o canal, por você que é membro do canal. Gratidão pela tua vida. Você de alguma forma também está sendo uma bênção. Amém? Posso orar por ti? Deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Doce amado Espírito Santo de Deus, visita a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Nós profetizamos essas 12 bênçãos do Salmos 23 agora, entrando nessa casa, entrando nessa família. Oramos agora para que haja uma intervenção do céu, visitando cada lar, visitando cada família. Oramos, Pai, para que essas bênçãos comecem a encher essa casa, bênçãos de provisão, bênçãos de livramento, bênçãos de descanso, bênçãos de refrigério, bênçãos de proteção total, de orientação divina. Senhor, libera a orientação agora sobrenatural para essa pessoa. Dá uma saída para ela, para esse problema financeiro. Dá uma saída para ela, para esse problema no casamento. Dá uma saída para ela, para esse problema com os filhos. Dá uma saída para ela, para esse problema na igreja que ela está. Seja o que for, o problema que ela está, seja com quem for ou aonde for, Senhor, há um Deus que está ali. Há um Deus que vai mostrar o caminho para ela. Há um Deus que vai mostrar a melhor oportunidade, vai mostrar a melhor porta, vai mostrar o melhor caminho, vai mostrar o melhor negócio em nome de Jesus. Eu quero declarar, não vai faltar orientação divina, não vai faltar presença na tua vida. O Deus que te tirou do Egito não te tirou para te abandonar. Sua presença está conosco. Deus está presente comigo aqui. Deus está presente comigo na minha casa. Deus está presente comigo quando eu saio da minha casa. Deus está presente no meu trabalho. Deus está presente aí na tua empresa, no teu trabalho, no teu sair de casa. A presença de Deus está aí. Receba fortalecimento do alto, receba força do alto, receba graça do alto, seja tocado pelo poder do alto, em nome de Jesus Cristo. Que a presença do Senhor enche a tua vida, e aonde houver trevas, onde houver maldade, onde houver injustiça, aonde houver exército contra você, que todo mal seja desbaratado em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. 7 da manhã, entro ao vivo na academia aqui no Global, e eu vou dizer, esse módulo vai ferver. Nós preparamos algo especial para os nossos alunos da academia aqui no Global. Vem também ser parte da nossa escola online. Deus abençoe a todos, compartilhe essa oração, mande aí para o máximo de pessoas e que Deus... Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos o nome de Jesus Cristo, que no altar de Deus nos entregamos, nos rendemos a Jesus, nos rendemos totalmente ao Deus da nossa vida. A nossa vida pertence a Jesus, nossa família pertence a Jesus, e temos aliança de exclusividade com Jesus Cristo, com sua palavra. Nos entregamos a Ele, nos rendemos a Ele sem reservas. Ele é o Senhor da nossa vida.
Ele é o Senhor da nossa casa, nosso coração pertence a Ele. Ele é o dono dos nossos dias. Ele é o Senhor. E nós queremos, Pai, nos render à Tua voz. Queremos ouvir as Tuas direções e queremos seguir pelo Teu caminho, porque entendemos, ó Deus, que o Senhor fala. Entendemos que o Senhor revela, entendemos que o Senhor mostra, entendemos que o Senhor é quem dirige os nossos passos e quem guia a nossa vida. Está tudo nas Tuas mãos, ó Deus. Colocamos tudo nas Tuas mãos, nos rendemos totalmente a Ti, nos rendemos a Ti. Por isso, Pai, nós Te pedimos resposta na nossa vida, resposta na nossa família. Eu oro, Senhor, por toda pessoa, Pai, que está com negócios pendentes, está orando para que vendas aconteçam, para que negócios aconteçam, para que processos finalizem. Oramos por um milagre, oramos por uma intervenção, pedimos resposta. Também oramos, Pai, pedindo justiça contra toda injustiça, contra toda maldade praticada contra nós, contra a nossa família, de coisas que temos ciência e de coisas que não temos ciência. Colocamos diante de Ti e pedimos, Pai, o Teu agir, pedimos a Tua resposta e pedimos o Teu favor no nome de Jesus. Nos cubra, Jesus, com Teu precioso sangue e nos proteja da inveja, nos proteja da maldade, nos proteja das contrariedades que existem aqui nesse mundo. Que toda oposição espiritual, Pai, caia por terra. No poderoso nome de Jesus, nós declaramos por terra todo tipo de oposição do inimigo, tudo aquilo que vem, Senhor, para nos afrontar, tudo aquilo que vem para ser laço, tudo aquilo, Senhor, que vem para ser obstáculo. Senhor, desfaça os obstáculos do nosso caminho agora e no caminho da nossa casa, no caminho do nosso propósito, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu cancelo agora toda palavra maldita, toda palavra de inveja, toda palavra de comparação que foi declarada contra a vida dessa pessoa, toda fofoca, toda mentira, toda invencionice, nós declaramos por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que Teus filhos estejam cada vez mais próximos de Ti. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa que está aqui possa desfrutar da presença do Senhor, possa ser cheia da presença do Senhor, possa ser cheia do favor de Deus. Eu oro para que cada pessoa que está aqui seja fortalecida pelo poder de Deus. Eu oro para que você prospere mais. Eu oro para que haja um avivamento na tua casa. Eu oro para que todos da tua casa conheçam a Jesus. Eu oro para que a alegria do Senhor esteja na tua vida. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu oro para que toda mulher que não consegue engravidar, que receba um milagre de Deus, ela, seu marido, sejam tocados pelo poder de Deus, que esse milagre venha para os braços dela. Eu oro para que essa empresa se recupere. Eu oro, Senhor, para que saia do caminho toda obra de miséria, toda obra de contrariedade, de fechar portas, e declaro que as portas se abram cada vez mais para essa pessoa, que o Senhor derrame graça sobre ela, que o Senhor derrame favor sobre ela, no nome de Jesus Cristo. E a minha oração também, Senhor, é para que toda depressão, Senhor, toda depressão renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda alma aflita, toda mente que está com pensamento acelerado, Senhor, toda pessoa, Pai, que está enfrentando um burnout, Senhor, eu oro para que o Senhor fortaleça a pessoa. Eu oro para que a Tua boa mão esteja sobre essa pessoa. Eu oro para que a vida de Deus toque nessa pessoa e mude a realidade dela, mude o que ela está sentindo. Essa pessoa, Pai, que sempre foi ativa na vida, essa pessoa que sempre, Senhor, esteve envolvida, Pai, na vida, sempre esteve envolvida na vida, fazendo muitas coisas, mas que hoje, Pai, hoje está travada, hoje não consegue fazer as coisas. Senhor, eu Te peço, levanta os caídos, levanta os desanimados, levanta aqueles que estão prostrados, levanta aqueles que estão cansados, levanta aqueles, Pai, que estão decepcionados. A minha oração é para que o poder de Deus toque essas pessoas agora, levantando a vida delas, colocando elas de pé em o nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da Tua graça. Derrama da Tua graça, derrama da Tua graça. Senhor, Tu és o bom pastor, Tu és o bom pastor e nós confiamos em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti. Amém e amém. O Senhor me mostrou uma pessoa, dona de padaria, que está aí me ouvindo. Deus está te fortalecendo e Deus não te chamou para desistir. Essa padaria foi um projeto que Deus entregou para vocês.
Então não desista, não desista. Ou seja, você quem for que tem uma padaria aí, Deus manda dizer para você, não desista. Não desista porque foi Deus que deu. Você só precisa se organizar, você só precisa que alguém te ajude a colocar as coisas em ordem aí. Mas não duvide que esse negócio aí foi Deus que te deu. Esse negócio aí foi Deus que te deu. Amém? O Senhor também está me dando uma palavra para uma mulher chamada Priscila. E o Senhor me disse assim, Priscila, você tem sido atacada de vários lados. Muita oposição, muita pressão em cima de você. Mas há um favor de Deus imenso sobre a tua vida. O Pai te ama, tem projeto com a tua vida, com a tua casa. Então não desanima, porque há coisas que estão preparadas em teu futuro, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para a Eliana, que está aí me ouvindo, e que tem sido, sabe, muitas vezes tão criticada por se manter firme, tão criticada, sabe, por muitas vezes ver certas coisas, se manter firme, e Deus manda dizer para você que Ele está contigo, Ele conhece teu coração, e o fato de você dizer para as pessoas que você serve a Deus e não aos homens, saiba que há uma graça, há um favor que Deus já derramou sobre a tua vida e Ele vai te honrar, até na presença dessas pessoas aí que muitas vezes dizem para você desistir. Não desiste, porque o Senhor está contigo e o Senhor se agrada do que você tem feito. O Senhor se agrada da tua entrega, o Senhor se agrada da tua fidelidade. Às vezes você está cansado, às vezes você está se arrastando, mas você vai lá e você cumpre o que você tem que cumprir, porque você foi levantada por Deus. O Senhor também me deu uma palavra para dizer para um homem médico que está aí me ouvindo, e o Senhor manda dizer para você, não temas, não temas, não temas, porque tudo isso que você tem enfrentado, processo que você tem enfrentado, gente que combinou uma coisa com você e não tratou, tudo isso que você tem enfrentado é porque logo essa temporada aí ruim vai passar e vai se apresentar aquilo que Deus tem preparado como promessa para a tua vida. Então não temas, só continue, porque o Senhor está te fortalecendo nesse momento, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que faz aniversário dia 19 de fevereiro, que está aqui me ouvindo nesse momento. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, e a palavra que eu libero sobre a tua vida é: o Senhor tem tornado você forte diante de várias oposições. O Senhor tem te tornado forte e sabe, você deu as costas para aquilo que é negativo, para aquilo que é ruim, e você tem se mantido firme, mesmo com dor, você está focado, e o Senhor vai te honrar, em nome de Jesus. Amém? O Senhor vai te honrar. Você faz aniversário dia 19 de fevereiro. Amém? É uma alegria estar aqui com vocês hoje, certo? Eu quero declarar o Salmo 87 hoje sobre a tua vida. Nós estamos orando e declarando que o altar tem resposta. Escreve aqui nos comentários, o altar tem resposta para mim. Escreve aí, o altar tem resposta para mim. Amém? Glória a Deus. Eu sei, o altar tem resposta, e hoje nós vamos orar por isso. Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like. E se você puder, compartilhe, nem que seja com uma pessoa. Você pode, né? Para uma pessoa. Compartilhe, nem que seja para uma pessoa. E se puder compartilhar com mais, compartilha com mais. Mas, sabe, uma pessoa, todos podem compartilhar aqui. Todos podem. Então faça isso, porque você está prestes a ser abençoado. Amém? O Salmos 87 diz assim: o seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Farei menção de Raabe e de Babilônia, aqueles que me conhecem. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este homem nasceu ali. E de Sião se dirá: este e aquele homem nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. Assim os cantores como os tocadores e instrumentos estarão lá. Todas as minhas fontes estão em ti. Você pode declarar isso? Senhor, todas as minhas fontes estão em ti. Glória a Deus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você. Tem um texto que eu amo muito,
É o texto de Isaías 55, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Eu acredito muito que nós temos que olhar a vida sob a perspectiva de Deus. É que nem quando Samuel chegou para ungir Davi como rei, e a Bíblia diz que ele olhou primeiro para o irmão de Davi e ele pensou: esse é o rei. E o Senhor disse: não, eu não vejo como o homem vê. Ou seja, nós temos que começar a olhar as coisas pela perspectiva de Deus. Tem muita gente que olha para uma pessoa sob a perspectiva do homem, ou sob a perspectiva de um terceiro, e não sob a perspectiva de Deus. Você sabe que algo aconteceu comigo esses dias, e assim foi muito impactante para mim, sabe? Eu tinha ouvido falar tão mal de uma pessoa, e às vezes a gente pega na internet, né, aqueles haters, que ficam falando mal das pessoas, que ficam criticando, difamando as pessoas. E eu tinha uma visão assim um pouco distorcida de uma determinada pessoa. E quando me aproximei dessa pessoa para conversar, quando me aproximei dessa pessoa para, sabe, Deus preparou ali um momento onde eu tive a oportunidade de conhecer aquela pessoa. E eu senti um amor de Jesus tão grande por essa pessoa. Sabe, eu entendo que todo mundo falha, eu entendo que todo mundo erra, eu entendo que as pessoas elas acabam cometendo erros, mas eu entendo também que existe misericórdia de Deus. Eu entendo que às vezes as qualidades da pessoa superem muito os defeitos dela, superem muito, ainda mais quando a pessoa se arrepende, quando ela se alinha com Deus, certo? Às vezes você erra e o homem não consegue esquecer. Você erra e o homem não consegue esquecer. Mas nós não vivemos pela aprovação dos homens, nós vivemos pela aprovação de Deus. E então, sabe, enquanto eu estava ali conversando com aquela pessoa, eu senti um amor tão grande de Deus por aquela pessoa, uma simplicidade, sabe, e eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha de ter pensado aquilo daquela pessoa. Às vezes, nós estamos olhando para uma pessoa pela ótica dos outros. Às vezes você, sabe, às vezes você enfrenta, às vezes, acusações, pessoas falam mal de você e você pensa assim: puxa, essa pessoa, né? Essa pessoa aí, ela é ruim, porque o outro me disse que ela é ruim. Mas às vezes você vê que ela é ruim, ou você pensa que ela é ruim pela ótica do outro. Você não sabe o que aconteceu de fato. Você não sabe o que está no coração daquela pessoa. Então, nós sabemos que as pessoas erram, todos nós erramos. No entanto, nós temos que ter a misericórdia, olhar com os olhos de Jesus a vida de uma pessoa. Porque às vezes você pode estar falando de uma pessoa de forma injusta. Você pode estar atacando uma pessoa de forma injusta. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu para que aquela pessoa ali fosse tão atacada, né, nas redes sociais, na mídia. E quando você se aproxima daquela pessoa, você pensa: puxa, mas é outra pessoa. Me pintaram um quadro dessa pessoa, um quadro horrível, que era um demônio. Aí me aproximei e eu vi que é uma coisa completamente diferente. Você entende o que eu estou falando? Nós temos que olhar as coisas pela perspectiva de Deus. Até quando alguém erra com você, você tem que olhar pela perspectiva de Deus. Porque às vezes a pessoa errou contra você porque ela é falha, porque ela é humana, porque, sabe, ela cometeu um erro, e às vezes a gente quer, de alguma maneira, crucificar aquela pessoa. Mas a gente tem que entender que às vezes ela não estava num bom dia, às vezes ela estava pressionada por muitas coisas, às vezes ela está com 1000 problemas na cabeça, ela teve uma reação errada. Pronto, entende? Os erros acontecem, as falhas acontecem, ninguém é perfeito. Você lembra daquela passagem quando uma mulher foi pega em adultério? E daí ela foi trazida publicamente, os religiosos estavam com pedra para atirar pedra nela, e chegou Jesus aí nesse cenário. E Jesus começou a escrever com o dedo em terra. Enquanto ele escrevia com o dedo em terra, ele perguntou para aqueles homens ali que estavam prontos para atirar pedra, ele perguntou assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, nem Jesus atirou pedra
E aqueles homens ali, eles entenderam que eles tinham pecado. Então, eles não tinham por que estar atacando outra pessoa. Gente, às vezes nós estamos atacando uma pessoa, ou estamos falando mal, ou vamos na onda, né, de quem está falando e atacando os outros, e às vezes a gente não sabe, né? A gente não olha para a gente. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, não julgueis, para que não sejais julgados. Por que que tu repara no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? O que Jesus estava dizendo sobre isso? Jesus estava dizendo o seguinte: você tem que olhar para as pessoas sob a minha perspectiva. As pessoas são falhas, mas eu preciso aprender a amá-las. Eu tenho que aprender a entendê-las, a olhar para elas sob a perspectiva de Deus. Olhar para elas sob a perspectiva de Deus. Por exemplo, se seu filho erra contra você, né? Você perdoa ele. Você perdoa ele e você não fica julgando ele a vida inteira por um erro que ele cometeu, porque é seu filho. Bem, se nós começarmos a olhar para as pessoas como nossos irmãos, como nossas irmãs, entender que as pessoas falham, entender que as pessoas erram, nós vamos ter outra perspectiva de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então, sabe, buscar a perspectiva de Deus sobre tudo na nossa vida vai nos ajudar a caminhar com mais compaixão, com mais segurança, com mais tranquilidade, sem julgamentos, acreditando no amor de Deus, acreditando na misericórdia de Deus. E quando você se une, olha só, quando você se une a gente que critica os outros, quando você se une a gente que fala mal dos outros, você se torna igual a eles. Você se torna igual, por quê? Porque você não está sendo alguém como Jesus, que pratica o amor, né? Que exerce a misericórdia, que exerce o perdão, que está olhando para dentro de si e está dizendo: eu também erro, então eu não vou atacar. Eu também erro, então eu não vou entrar nessa onda falando mal, atacando essa pessoa, porque eu não sei os motivos dela, não sei o que motivou ela a viver o que ela está vivendo, então eu não vou julgá-la. Eu não vou apontar o dedo para ela, eu não vou me unir, sabe, aos acusadores dela. Não, eu vou ficar na minha, eu vou orar por ela e eu não vou entrar nessa. Porque é esse o espírito que nós precisamos ter. Agora, nem tudo que parece ruim também é derrota. Isso também é a perspectiva de Deus. Em Romanos 8:28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. A perspectiva humana vê dor, a perspectiva de Deus vê propósito. Então, Deus nunca desperdiça um sofrimento. Deus, ele vê as coisas diferentes. Então, o que parece o fim é, na verdade, Deus, muitas vezes, reposicionando você. Então, a gente pode ficar a vida inteira lamentando por algo que não deu certo, por algo que, sabe, estragou nas nossas mãos. De repente, você quebrou na empresa, ou de repente, sabe, você fez uma coisa que não devia no seu trabalho, perdeu o seu emprego, e você fica assim, a vida inteira se lamentando por aquilo. Mas Deus nos reposiciona. Às vezes Deus permite com que certas coisas aconteçam aqui para nos levar para cá. Ou seja, não tem por que eu reclamar da vida. Não tem por que, sabe, eu ficar a vida inteira me martirizando porque não deu certo, porque quebrei na empresa. Não, eu tenho que aprender a levantar a cabeça e entender. Deus está me reposicionando para uma coisa nova. Então, eu tenho que olhar a minha vida sobre uma perspectiva de Deus. Porque, sabe, é que nem aquela pessoa que está sempre lamentando a oportunidade que perdeu. Puxa, eu perdi uma oportunidade. Puxa, mas não deveria ter acontecido o que aconteceu. Mas, às vezes, deveria. Às vezes, o que aconteceu deveria acontecer. Porque Deus tem um outro plano para você. Deus tem um outro plano, sabe, para aquele lugar, para aquela empresa, ou seja lá o que for na vida. Você tem que entender, os planos de Deus são perfeitos, Então a gente tem que parar de olhar para as coisas que acontecem na nossa vida, só com a perspectiva humana. A gente tem que olhar sob a perspectiva de Deus. Não, se Deus permitiu isso, Deus sabe o que fez. Então, sabe, eu não vou ficar me martirizando. Eu não vou ficar lutando na minha cabeça com coisas que foi Deus que fez, foi Deus que mexeu na minha vida. Outra coisa, Deus vê o processo, Ele não vê o momento. O momento pode ser dolorido, é que nem quando José foi vendido pelos irmãos. O momento não foi legal para ele, só que Deus via o processo.
Deus viu o processo. Para a gente que começa a ler a Bíblia ali e começa a ver em Gênesis toda a maldade dos irmãos de José, a gente vê o momento que José foi vendido, o momento que José foi injustiçado, o momento que os irmãos o rejeitaram, o momento que os irmãos tiraram a túnica dele, tudo aquilo que aconteceu. A gente vê o momento, Deus vê o processo. Em 1 Samuel 16:7, repito aquele versículo, que o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não vê como vê o homem. Você olha o agora, mas Deus está olhando o destino. Por isso que você não pode julgar a vida de uma pessoa por um capítulo. Deus já leu o livro inteiro. Então você olha para uma pessoa e você diz assim, sabe, esse não tem mais chance, esse não tem mais como dar certo. Bem, o que você está vendo é um capítulo da vida daquela pessoa, porque logo no segundo capítulo ela vai se levantar. No segundo capítulo ela vai ter uma experiência com Deus. No segundo capítulo da vida daquela pessoa, ela vai começar, sabe, a fazer uma coisa nova. Ela vai prosperar naquilo que ela irá fazer. Ela irá se casar com uma pessoa certa. Ela irá ter filhos. No terceiro capítulo, Deus vai usar aquela pessoa, sabe, de uma maneira poderosa. Aquela pessoa que ninguém dava nada por ela, ninguém, sabe, acreditava nela. Deus começa a levantar ela, Deus começa a fazer uma coisa nova na vida dela, uma coisa extraordinária. Por quê? Porque você vê o momento, Deus vê o processo. A gente vê o primeiro capítulo, Deus já leu o livro inteiro. Glória a Deus por essa palavra. Então eu quero dizer uma coisa, teu marido não está perdido, teu filho não está perdido, tua empresa não está perdida, certo? Você está vivendo um momento, mas se você confiar em Deus, Deus vai completar a obra. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra a terminará. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai terminar a obra aí na tua vida e a obra vai ser completa, vai ser plena em nome de Jesus Cristo. Você crê? Escreve aqui nos comentários, escreve assim, Deus já leu o livro inteiro. Amém? Então isso tudo é perspectiva. Tudo é olhar a vida de outra forma. É olhar as coisas de outra maneira. É isso que Deus está dizendo para você. Eu quero, filho, que você olhe para a sua vida de outra maneira. É o que Deus está dizendo para você. Olha de outra maneira, veja de outra maneira, certo? Veja de outra maneira. Deus sabe, Deus já leu o livro inteiro. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Eu quero agora orar por você. Eu quero orar, quero te apresentar diante de Deus. Quero falar rapidamente, esse aqui é o meu novo livro, Café com Jesus, ele é um devocional, olha só. Aqui tem um versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo, tá? E se você adquirir mais de um desse livro aqui para dar de presente, para evangelizar as pessoas, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br, ok? Também quero agradecer a quem usa o Superchat aqui, que é apoiando o nosso canal, você que também é membro do canal, você que é aluno da Academia Kingdom Global, certo? Inclusive, semana que vem vamos encerrar um módulo lá na academia. Esse sábado eu vou estar ministrando em Florianópolis, num evento, na Get Church. E no domingo, às 9 da manhã, eu estarei aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, na igreja que eu congrego, ok? Muito bem, eu quero orar por você, quero te apresentar diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Sei que Deus está fazendo uma coisa grande, sei que Deus está fazendo uma coisa muito grande aqui. Também, eu não sei se você escutou a oração da noite de ontem, mas eu disse para os meus parceiros que eu estarei na Band até o final de abril, certo? Não irei renovar com a Band, irei ficar só na Rede TV. Estou na Rede TV todo sábado às 10 da manhã e não irei renovar com a Band, certo? São valores bem altos e assim, eu já estou aí há quase 3 anos na TV Bandeirantes e às vezes é bem pesado, né? Financeiramente falando, é um grande esforço que a gente faz, porque eu não recebo salário da igreja, não tenho oferta da igreja, dízimo da igreja, nada disso. Eu tenho parceiros que me ajudam na TV, né? Mas eu agradeci eles ontem, inclusive por mensagem, né? Porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, temos levado a palavra a muitas pessoas, mas eu vou permanecer só na Rede TV.
a partir já do final de abril, certo? Final de abril, ok? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar a tua casa. E se você me perguntar assim, você tem o desejo de continuar na TV? Talvez sim, mas teria que ser um pouco diferente, né? Porque os valores são altos. Toda vez que eu tenho que renovar a TV, é um valor muito alto que a gente paga, muito alto, né? Então, eu decidi ficar só na Rede TV, todos os sábados às 10 da manhã, que é um valor um pouco menor e que esse é um valor assim que a gente consegue pagar de forma mais tranquila, ok? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós colocamos no altar do Senhor a nossa vida e a nossa família. Que o Senhor possa tocar na vida de cada pessoa que está orando agora junto com a gente. E nós cremos que no altar de Deus tem resposta. Então não iremos parar de clamar, não iremos parar de orar. Nós reclamamos, Pai, as bênçãos do Salmos 87 sobre a nossa vida, declarando que todas as nossas fontes estão em Ti. Ou seja, Deus, nós confiamos em Ti, Tu és a fonte da nossa vida. Todas as nossas fontes estão em Ti. Tu és o Deus da nossa casa. Tu és o Deus da empresa, dos negócios, dos projetos, dos sonhos, dos filhos, do casamento. Tu és o Deus que é fonte. Por isso, Pai, derrama da Tua graça sobre nós. Eu oro por todo aquele que chegou doente aqui nessa oração, para que seja curado agora, para que o poder de Jesus Cristo restaure essa pessoa completamente, restaure sua saúde, restaure suas forças, restaure seu ânimo. A minha oração, Pai, é para que essa pessoa venha viver o extraordinário de Deus na vida dela. Livra ela do mal, livra ela da maldade, livra ela da inveja. Senhor, e essa pessoa, Pai, que tem cometido erros, mas que se arrependeu, que está diante de Deus pedindo perdão, pedindo misericórdia, eu quero declarar em nome de Jesus que no altar de Deus tem o perdão para você. No altar de Deus, Deus te levanta. No altar de Deus, Ele renova as tuas forças. No altar de Deus tem um novo tempo para a tua vida, tem uma nova história para a tua vida. Esse momento que você viveu não te define. Deus já leu o livro inteiro e no livro de Deus você já foi feito para vencer, você já foi feito para conquistar, você já foi feito para vencer esses obstáculos, para vencer essa crise financeira, para vencer essa doença, para vencer esse problema de ataque, de perseguição contra a tua vida. Eu quero declarar: maior é Deus batalhando por você, maior é Deus que te dará a vitória em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que o dia de hoje será um dia de bênção para nós, um dia de provisão, um dia de milagres, um dia de vivermos o extraordinário de Deus em nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da Tua graça e derrama do Teu favor sobre a vida de cada pessoa. É o que eu peço a Ti, Jesus. Eu peço a Ti em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe essa oração, compartilha com pelo menos uma pessoa. E se puder compartilhar com mais, compartilha com mais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.